Mudanças no regulamento para melhorar a Fórmula 1 2026 devem ficar somente para junho, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vídeo tradicional de notícias para vocês, começando com a Cadillac. Pois é, nós vamos falar sobre a equipe americana que está com um pequeno problema, ou na verdade, projetando um pequeno problema para 2029. Como bem sabemos, é uma equipe totalmente nova que está desenvolvendo o seu motor, inclusive a projeção é para que 2029 tenha o seu motor na pista pela primeira vez. Até lá, estão se utilizando do motor Ferrari. E o chefe da equipe, o Dan Torres, fala inclusive que as operações são divididas, são separadas, a operação da Ferrari é uma, a da Cadillac é outra, então não há nenhuma sinergia entre os motores, eles simplesmente recebem o motor Ferrari e pronto, não tem nada ali de sinergia. Só que há um problema para a Cadillac, que é o regulamento. Os motores atuais vão até 2030. Se houver uma mudança grande para 2031, o motor que eles estão colocando todo o investimento, todo o trabalho duro, seria basicamente para 2 temporadas. E quando eu falo de mudança grande, estou falando aqui de uma mudança, quem sabe, para os motores aspirados, como já está tendo essa conversa, como bem sabemos, trouxe para vocês recentemente, uma possível volta aí de V8, a Fórmula 1 trabalhando muito em cima disso. Ainda assim, a prioridade da Cadillac é colocar o motor na pista o mais rápido possível e estão acompanhando de perto essas discussões sobre possíveis alterações regulamentares. Cadillac essa que está aos poucos conseguindo ganhar um pouquinho mais de tempo, eles precisam de mais ou menos um segundo para chegar no meio de pelotão. Acredito que até o final do ano devem conseguir, o motor não é o problema, né? O motor Ferrari não é o problema nesse caso, e sim o chassi, mas é uma equipe toda do zero. Vamos ver se a Cadillac consegue ter performance até o final do ano. Estamos falando de motor de um lado, também vamos falar de motor do outro, dessa vez da Audi do brasileiro Gabriel Bortoleto. O Mattia Binotto, que é o responsável por esse projeto e agora também como chefe de equipe, né, de forma um pouquinho forçada com a saída do Jonathan Whitley, identificou que a unidade de potência é o principal fator que compromete a competitividade da equipe. Eles estão com uma APU totalmente nova, por mais que o grupo em si, os funcionários já tenham grande expertise na construção de chassi, o motor é novo. E os problemas vão além da potência pura. Binotto está detalhando questões de eficiência energética, distribuição de energia e dirigibilidade. As trocas de marcha são muito bruscas, causando instabilidade no carro, tanto em frenagem quanto em aceleração. Há também a possibilidade de que a relação de marcha não esteja correta. Somando aí a performance pura e dirigibilidade, seria mais ou menos 1 segundo por volta só o déficit da unidade de potência. Então, muita coisa a ser feita na Audi para poder tirar esse déficit. O Binotto acredita que o chassi foi bem desenvolvido e a maior parte do gap realmente está na unidade de potência, e essa pausa agora de 5 semanas, essa pausinha forçada, está sendo vista como uma oportunidade crucial para a equipe refocar no desenvolvimento, já que os testes de inverno, que são aqueles testes iniciais, né, do ano para eles, foram muito corridos para a Audi. Então o foco ainda está fixado para 2030 para ser uma equipe de topo, mas até lá eles devem conseguir gerenciar melhor esse motor com certeza. Vamos agora falar de McLaren, a equipe papaya, que tem o seguinte. Uma análise técnica um pouquinho mais detalhada do Auto Racer, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição, revela que a melhora da McLaren com seu MCL40 entre a China e o Japão não se deve a ganhos aerodinâmicos, mas a 3 fatores principais. A McLaren trabalhou para se aproximar do limite mínimo de peso, o que faz com que um carro mais leve acelere melhor, mude de direção melhor também e reduza o estresse no eixo dianteiro, especialmente em Suzuka, onde as curvas rápidas exigem uma continuidade de carga. O segundo ponto é a gestão da unidade de potência. Pelo visto, o ganho nas retas da McLaren é na questão da gestão de software e não porque ela fez alguma mudança aerodinâmica. Teve uma melhor distribuição de energia ao longo da volta. Então a calibração fez muito bem para a McLaren, que estava reclamando sobre isso com a Mercedes, né, no início do ano. E o terceiro ponto é o asfalto novo de Suzuka, que reduziu significativamente o graining dianteiro, aquele desgaste e também a formação do tal macarrãozinho, permitindo que o carro operasse por mais tempo dentro da janela ideal dos pneus, e o Piastri apresentou uma degradação mais contida, com os stints também mais lineares. Em Miami, a McLaren vai ter um grande pacote de atualizações e aí a gente entra no que o André Stella tem a dizer.
O chefão da equipe, André Stella, afirma que o MCL-40 possui um potencial significativo ainda inexplorado, apesar do início um pouquinho difícil, principalmente Austrália e China. O plano de desenvolvimento foca em melhorar a aderência e também a eficiência aerodinâmica, com atualizações planejadas especialmente para Miami, e ele enfatiza a importância de entender e otimizar plenamente a unidade de potência, que é aquilo que a gente estava falando agora na questão do software. Ele projeta, inclusive, uma trajetória positiva e afirma estar confiante que a McLaren estará em condições de disputar pódios e vitórias por mérito ainda nesta temporada. Então eles acham que vão tirar esse déficit para a Mercedes, o que seria bem interessante para o ano, né? Eu trouxe um vídeo aqui falando que esse domínio da Mercedes nos 3 primeiros grandes prêmios supera até mesmo grandes domínios como ali de Ferrari, Red Bull, etc. Toto Wolff da Mercedes já admitiu que sim, Miami pode ser um recomeço na temporada, vamos ver e vamos torcer para que seja uma temporada bem interessante. Meus amigos, mas agora nós vamos falar sobre o regulamento, que é a parte chata de 2026. O Alan Permane, que é o chefe de equipe da Racing Bulls, abordou esses possíveis ajustes que estão sendo citados nas reuniões, serão no total 3 reuniões antes de Miami, e ele tem uma postura mais cautelosa. Ele fala que a classificação está sendo um dos pontos-chave da discussão, em que o piloto tem que ter muito mais protagonismo do que vem tendo até o momento, né? Não pode ser tanto a bateria, e também estão falando muito sobre a segurança. De acordo com o Alan Permane, existe um dilema central, que é a forma mais direta de reduzir a velocidade de aproximação, né, que aconteceu ali, por exemplo, com o Behrman e o Colapinto em Suzuka, sem que você reduza as ultrapassagens. Então o desafio é equilibrar algo que melhora a segurança sem sacrificar o espetáculo. Só que aí entra um outro ponto, os fãs, num geral, estão achando esse espetáculo fake, né, artificial. Até compartilhei no Instagram uma fala do CEO da Fórmula 1, o Domenicali, falando que não é artificial porque ultrapassagem é ultrapassagem. Eu discordo dele e falei lá no Instagram, se você quer saber, dá uma olhada no nosso Insta. Mas o Alan Permane traz esse ponto, traz esse dilema da Fórmula 1. Como melhorar a segurança e não diminuir a quantidade de ultrapassagens. Eu acredito que fatalmente vai diminuir, até porque quando os motores melhorarem, nós vamos naturalmente ver uma redução das ultrapassagens. Então é difícil, mas é o que vai acontecer. Mas agora nós vamos falar justamente sobre a implementação dessas mudanças. Nós ainda não temos nada oficial sobre as mudanças, só sabemos que as reuniões estão acontecendo e a Fórmula 1 está reconsiderando o plano de implementar as mudanças agora em Miami. Por quê? Porque as próximas 2 provas serão provas com sprint. Então não valeria a pena colocar mudanças complexas agora, e aí teria que esperar até junho em Barcelona para colocar efetivamente as mudanças em prática. Então o Nicolas Tombazzi está sugerindo uma implementação em 2 fases. Como Miami e Montreal são sprint e Mônaco não é uma pista ideal para testar novidades, Barcelona seria a primeira oportunidade real de avaliar as mudanças. Então o que seriam essas 2 fases? Seria determinar quais serão as mudanças e colocar em prática somente em Barcelona? Acredito que seja isso que ele está falando. Então a gente não vai ver mudança até junho. Se estava esperando mudança para Miami, esquece, não vai rolar. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Ver os nossos parceiros Paddock BR com camisetas, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, altíssima qualidade. Evo Design com capacetes, cockpits e volantes, cupom Ressaca. Amorim Global com green card, visto, naturalização, nacionalidade, um monte de coisa. E Instant Gaming com jogos e gift cards em promoção. Tudo isso aí embaixo, um grande abraço, valeu e falou!